A paz do Senhor Jesus para meus queridos e amados irmãos, você que é ouvinte da palavra do Senhor, que ainda não confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, eu desejo um bom dia de salvação para a tua vida. Amém? Eu quero nos transmitir algo da parte de Deus, meus amados, aqui, a qual o Senhor Ele colocou em meu coração para mim estar passando aqui, para você que está aí do outro lado, que parou para assistir a esse vídeo, louvado seja Deus. Eu creio que, assim como Deus estará falando ao meu coração, falando comigo através desta mensagem, Ele também estará falando com você. Assim como Deus estará me despertando através desta mensagem, Ele também estará te despertando. Louvado seja Deus. Eu quero meditar aqui, meus amados, em alguns versículos que se encontram no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5. Louvado seja Deus. A partir do seu verso 1 até o verso 6. Eu quero falar aqui, meus amados, o título vai nos falar em falsas adorações. Você vai entender o porquê é falsas adorações. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes nós adoramos ao Senhor, mas é adorações falsas. O Senhor também fala na sua palavra que muitas das vezes, louvado seja Deus, nós estamos adorando a Ele com a boca, mas o coração está longe. Louvado seja Deus. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre falsas adorações. A gente muitas das vezes nós necessitamos de algo e nós vamos até fazer voto para com Deus, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus, louvado seja Deus. E através daquele voto que nós fizemos com Deus, Ele vai nos abençoar, louvado seja Deus. Vamos ler aqui para nós entender o texto, para nós entender melhor a mensagem, amém? Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 5, o seu versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Louvado seja Deus. Eu falei que eu ia ler até o versículo 6, mas eu quero ler só até aqui, meus amados, para não tomar muito tempo também. E eu quero estar aqui passando aquilo que o Senhor Ele colocará em meu coração. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui agora, meus amados, Deus, através da sua palavra, Ele nos falando que cuidado ao entrar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. Quando Deus fala através da sua palavra, chegar para ouvir é melhor do que oferecer, eu logo entendo agora Deus falando que muitos vão adorar, mas só de lábios, porque o coração está longe. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, como eu falei no início, é falando sobre voto, que muitas das vezes nós desejamos tanto ter algo e nós vamos fazer um voto para com Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, vai lá e concede aquilo que nós pedimos a Ele. Aqui no seu versículo 2 diz assim, ó: não te precipites com a tua boca, nem
o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim seja, poucas as tuas palavras. Ele está falando para mim e para você, não se precipite. Muitas das vezes você almeja tanto algo e você vai fazer um voto para com Deus, só que você não vai cumprir aquele voto que você fez. Louvado seja Deus. Então Deus está falando, não se precipite, calma, continue orando, continue buscando que aquilo que você está almejando, aquilo que você está necessitando, Deus ele vai te dar. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Muitas das vezes nós fazemos um voto para com Deus, nem da vontade de Deus mas aí ele vai te dar aquilo que aquele voto que você fez, para você ver que Deus ele não mente, que a sua palavra ela é verdadeira. Louvado seja Deus. Quando nós vamos ler lá no livro de... meu Deus, eu esqueci, que fala sobre o dízimo, que fala lá que traga o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento e fazer prova de mim, né? Então, aqui ele está falando, você fez prova de Deus, você fez um voto, e o voto é uma prova que Deus ele cumpre. Louvado seja Deus. Então, Deus ele cumpre com a sua palavra. Já que você fez um voto, ele vai cumprir. Ele vai te honrar através do voto que você fez. Mas só que ele fala na sua palavra, não te precipites com a tua boca. Ou seja, cuidado em você fazer voto e não pagar. Porque Deus ele te honra, Deus ele vai te dar, porque você fez um voto para com Deus. E para ele mostrar que ele cumpre com os votos que você faz ou eu faço, e que ele cumpre com a sua palavra, ele vai te honrar. Mas a partir do momento que ele diz, cuidado, não te precipites com a tua boca, é porque quando você receber aquele voto que você fez, através daquilo que você pediu, quando você receber, você não venha esquecer do voto. Você venha pagar o voto, assim como Deus te honrou com a palavra dele, que ele iria te dar. Então pague o voto que você fez. Talvez você está aí devendo um voto ao Senhor. Deus me traz aqui nesse dia de hoje para te falar. Pague o voto que você está devendo. Porque Deus ele dá, mas ele tira também. Porque assim como ele cumpre com a sua palavra, nós também temos que cumprir com a nossa palavra. Louvado seja Deus. Principalmente nós que somos cristãos, ou crentes salvo em Cristo Jesus. Porque crente, até o diabo é crente, a palavra do Senhor diz. Mas crente salvo em Cristo Jesus. Há uma diferença do crente, do cristão e do evangelho. Há uma diferença muito grande. Louvado seja Deus. Mas eu não quero entrar nesse detalhe não. Eu quero falar aqui o voto que você fez para com Deus e que Ele te honrou. Trate de pagar o voto que você fez. Você está aí com seu coração apertado. Talvez você até perdeu aquilo que você pediu a Deus, aquele voto que você fez, porque como eu falei, Deus ele dá, mas ele tira. Você tem que honrar também com a sua palavra, assim como Deus honra com a palavra dele. E talvez você não cumpriu o voto ainda, e Deus tirou. E Deus foi lá e fez você perder aquilo que você queria tanto. Louvado seja Deus. Aqui no seu versículo 4 vai nos falar, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o. Paga. Se você fez um voto com Deus, pague. Ele não te honrou, então pague o voto que você fez com Ele. Honre a tua palavra. Louvado seja Deus. Talvez você está aí, você tinha uma causa na justiça e você fez um voto para com Deus. Senhor, se o Senhor me der essa causa como ganha, se eu ganhar essa causa, eu faço um voto com o Senhor aqui, que eu vou te dar tanto. E Deus te deu a causa ganha e você não cumpriu com a sua palavra. Então não tarde. Deus fala aqui,
quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. Pague o voto que você fez para com Deus, porque senão Deus vai tirar o que lhe deu. Porque ele cumpriu com a palavra dele. Então cumpra com a sua palavra. Louvado seja Deus. O versículo 5 vai nos falar: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. É o que eu falei aqui. Deus te dá, mas ele tira também. Por quê? Porque você cumpriu. Ele cumpriu com a palavra dele. E você cumpriu com a sua? Você tem cumprido com a sua palavra? É melhor você não voltar. Se você vê que você não vai cumprir o voto que você fez com Deus, você clama a Ele, você ora, você chora, você busca. Ele vai te honrar da mesma forma. Mas, se você vê que não vai cumprir, não volte não. Não volte. Porque você está cometendo um pecado. Você sabia que você está cometendo um pecado? A partir do momento que você faz um voto com Deus, Deus te honra e você não cumpre com a tua palavra. Eu provo aqui, ó. Não é eu que estou falando, eu provo na palavra. Olha aqui, ó. Não consintas que a tua boca te faça pecar. Nem digas diante dos anjos que o teu voto foi erro. Você pode enganar o homem, mas a Deus não. Que erro? Você está falando com Deus. Que erro? Como é que você está... Deus conhece o teu coração, o meu coração. Deus conhece a nossa mente. Então, se você voltou e não pagou, você está pecando contra Deus. Além de Deus tirar aquilo que Ele te deu, você está pecando contra Deus. Então, se você vê que você não vai cumprir o voto que você fez, ou que você quer até mesmo fazer, se você vê que você não vai cumprir, não faça. Porque senão você vai pecar e Deus vai tirar tudo se você não cumprir. Como foi falar aqui, ó. Não tarde em cumpri-lo. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes as pessoas fazem o voto com Deus, como eu falei aqui, de uma causa na justiça, Deus vai lá, honra, pega aquele bolo de dinheiro, aquele monte de dinheiro e esquece do voto que fez com Deus. E não é bem assim não. Você pode esquecer, mas Deus não esquece. Louvado seja Deus. Deus não vai esquecer do voto que você fez com Ele. Porque Deus, Ele te honrou. Então honre a Deus com a tua palavra. Louvado seja Deus. Nem diga diante dos anjos que teu voto foi um erro. Como é que pode ser um erro? Tu está precisando de algo, aí tu vai lá, faz um voto com Deus, quando recebe você vem dizer que é um erro. Se você não tivesse recebido não era erro, né? Mas depois que recebe, aí você vem falar que é um erro. Louvado seja Deus. O versículo 7 aqui para nós finalizar diz assim, ó. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas multidões das palavras. Mas tu teme a Deus. Louvado seja Deus. Porque na multidão dos sonhos há vaidade, também nas multidões das palavras. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é isso que eu quero trazer para a nossa meditação. Fez o voto com Deus, não tarde em cumpri-lo, como Deus falou na sua palavra aqui, ó. Por quê? Porque se você fez o voto e não cumpriu, além de você estar pecando contra Deus, Deus ele vai tirar. Ele vai tirar porque você não cumpriu. Se Deus cumpriu com a palavra dele, louvado seja Deus. E por que você não vai cumprir com a sua palavra? Não peque, não faça a tua boca pecar, está aqui, ó. Não consintas que a tua boca te faça pecar. Não deixe a tua boca te fazer pecar. Louvado seja Deus. Mas se fizer um voto com Deus, cumpra, meu amado irmão, minha irmã. Porque se você não cumprir, Deus ele vai tirar e você está pecando contra Deus. Você que está do outro lado aí, ó. Deus manda te falar, cumpra o voto que você fez. Louvado seja Deus. Guarda esta palavra no teu coração e cuidado.
Você está precisando de algo, se você vê que você não vai cumprir, então não faça voto para com Deus. Você ore, clame, busque ao Senhor que Ele vai te honrar. Mas se vê que não vai cumprir o voto, não faça, para você não pecar. Louvado seja Deus, porque Deus conhece o meu coração e o teu coração. Deus, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele esquadrinha. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, guarda essa mensagem no teu coração. Talvez você está aí do outro lado, se lembrando do voto que você fez para com Deus e ainda não cumpriu. Ainda está em tempo. Cumpra. Se Deus ainda não tirou aquilo que Ele te deu, cumpra o voto para com Ele. Talvez você está aí com o coração apertado através desta mensagem. Depois desta mensagem, você está com o coração aí apertado, aflito, lembrando do voto que você fez para com Deus e ainda não cumpriu. Então hoje é o dia. Cumpra aquele voto que você fez com Deus, para que Deus não venha tirar aquilo que Ele lhe deu. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele não é nenhum barganha, não. Deus, Ele não é nenhum... Como é que eu posso falar aqui? Nenhum imbecil, não, para você estar fazendo voto e achando que Ele é algum palhaço. Deus, Ele é santo. Cuidado. Cuidado com o que você está querendo achar que você vai passar a perna em Deus, que ninguém passa a perna em Deus não, viu? Cuidado. Então trate de pagar o voto que você fez para com Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.